É simplesmente bizarro! O Dias Toffoli cantou Gilberto Gil de óculos escuros no Supremo Tribunal Federal. Gente, o Toffoli claramente ele não tá bem. Ontem, quando eu vi esse vídeo que eu vou mostrar pra você, eu fiquei em choque, tendo a certeza que eu tinha acabado de ver o vídeo mais bizarro da história do STF. E olha que lá a competição é forte, viu? Porque a gente tem vídeos como aquele em que a Rosa Weber diz que o Alexandre de Moraes teria sido aplaudido pelos presos do 8 de janeiro dentro do presídio. Gente, assistam esse vídeo bizarro comigo aqui e depois eu vou fazer algumas perguntas críticas que o ministro Toffoli e o Supremo deveriam responder sobre esse tipo de postura, para encerrar com uma pérola surpresa de sabedoria. Mas antes, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, é aqui a sua casa, e acionar o sininho das notificações para que você possa acompanhar novos vídeos sempre que surjam, você seja notificado e não perca nenhum conteúdo relevante. Então acompanhe aqui comigo esta bizarrice. Senhor presidente, Pois não, ministro Toffoli. Vossa Excelência, falando dessa revolução que nós estamos a viver, é impressionante a visão de Gilberto Gil. Em 1997, ele lançou a música Pela Internet, uma alusão ao Pelo Telefone, primeiro samba gravado na década de 10. Isso. E aí ele, então, 80 anos depois, escreve Pela Internet. Se me permite, só a primeira parte, Claro. criar meu website, Justiça também é poesia. fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada e um barco que veleja. E aí segue. Isso. Muito bem. Grande Gilberto Gil, hoje imortal na Academia Brasileira. Vossa Excelência poderia cantar, inclusive, depois dessa música. Eu já tenho praticado algumas ousadias na minha vida, mas não essa. Gente, presta atenção aqui nesse trecho aqui, veja a dificuldade aqui em balbuciar as palavras aqui, ó. E um barco que veleja. E aí segue. Prestaram atenção? É isso aí, minha gente. Olha a legenda aqui desse post aqui do Pedro Cerise. Esse dólar tá caro ou tá barato? Tá caro ou tá barato? Com esse Supremo aí, com essas bizarrices do Toffoli, tá barato, gente. Isso é postura aí de ministro? Essa cena dantesca do Toffoli, de óculos escuros, balbuciando as palavras, titubeando, tropeçando na língua, com clara dificuldade de leitura, de falar, de articular palavras, se propondo a cantar uma música do Gilberto Gil, que nem isso ele consegue cantar direito, é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na vida pública. Mais uma vez, são essas pessoas que hoje têm o poder de vida e de morte no Brasil, que podem te mandar para a cadeia por algo que você fala nas redes sociais e que estão decidindo se censura ou não as redes sociais por meio da regulação das redes, que nenhuma democracia do mundo fez por meio do judiciário. Só aqui, na democracia relativa do Brasil, que quem regulamenta as redes é um tribunal, é o STF. E eu li aqui no Globo, vou mostrar para vocês, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu li aqui no Globo que o Toffoli estava de óculos escuros por conta de uma cirurgia no olho. E se for isso, que tem uma boa recuperação. Mas, gente, em todas as sessões, todas do julgamento desse caso Marco Civil, o Toffoli falou e fez coisas bizarras. É loucura. O ministro falou coisas totalmente desconectadas da realidade. Ele comparou liberdade de expressão absoluta com um policial jogando homem de ponte e homem espancando a esposa. Ele usou como exemplo para a regulação trilhos ferroviários, dizendo que o que é uma ferrovia senão um meio de comunicação. Ele perguntou para a advogada especialista se o site pedofilia.com.br seria registrado, se achando o homem mais inteligente do mundo enquanto ele estava falando só bobagens. E não é só nesse caso. No julgamento, veja aqui comigo, da descriminalização da maconha, o Toffoli comparou cocaína com café e com tabaco. Teve gente na imprensa que chamou o voto aí de esquizofrênico. Olha aqui, ó, com voto esquizofrênico. As decisões dele perderam respeito. Não é só que a atuação dele é política, como quando o Toffoli disse que a prisão do Lula foi um erro, o maior erro da história do judiciário. É que a atuação dele não está fazendo sentido, está trôpega, está com dificuldade de ficar em pé, está tropeçando nas próprias pernas.
Gente, ele é um ministro da mais alta corte do país e tem decidido casos muito importantes, inclusive em sua maioria sozinho, anulando condenações, processos da Lava Jato, suspendendo multas bilionárias em empresas que fizeram leniência, inclusive empresa para a qual advoga sua própria esposa. O Brasil tem o direito de saber, por uma questão de transparência, de justiça, de boa prestação de serviço público, se o ministro Dias Toffoli está bem ou não, se alguma coisa está acontecendo. E se houver algum tipo de problema mais sério, como por exemplo um alcoolismo, que possa afetar o julgamento crítico, as decisões, o juízo crítico, o raciocínio, isso é coisa séria, isso é de interesse público, mais do que interesse privado, porque ele está lá julgando os casos mais importantes do Brasil. Isso tem que ser tratado com respeito e com cuidados médicos, mas nós temos o direito de saber. O Thiago Pavinato expressou em certa ocasião que Toffoli estava bêbado. Isso foi tratado ali com certo humor, porque no Brasil, né, tanta tragédia que você tem que levar leve. Mas é assunto sério. Vamos dar uma olhadinha aqui, nessa outra ocasião aqui, como é que eles trataram essa questão aqui, ó. Do 8 de janeiro. Aqui, ó, sem ó o Toffoli bebaço no STF. Olha o que dá a sessão virtual. A pessoa vai pra formatura. Olha o que dá na sessão virtual. Roda a TV Justiça. Simples assim. Mas, ministro Toffoli, há um consenso. Senhor presidente, eu sou o relator. Me mantenha a palavra. Tenho direito à palavra. Há um consenso, ministro Toffoli. O presidente está falando. Há um consenso de que a posição de Vossa Excelência está correta. Não pode ser discricionária. A dúvida é se a antiguidade é o merecimento ou critérios objetivos. Vossa Excelência não está me ouvindo. Perfeitamente, estamos lhe ouvindo. Então eu quero falar. Vossa Excelência está falando qual é a minha posição. Não, eu estou dizendo qual é a dúvida aqui no plenário. Não, eu estou dizendo qual é a minha posição. Estamos ouvindo. Eu quero esclarecer a minha posição. Estamos ouvindo com gosto. Senhor presidente, o meu voto, e cito precedentes, e depois, quando retomar, eu vou fazer a leitura dele na íntegra novamente, e isso em nada interfere em decisão de juiz das garantias. Porque aqui nós estamos a julgar. Não fui eu. Talvez uma obturação, né? Que tá... Pode ser também, pode ser uma obturação. A pessoa vai para fora do país para fazer uma obturação. Tava meio... bem palatável isso aí. Eu fui ao dentista. Eu não sei se ele estava bebaço, eu não consigo afirmar. Que ele não, é verdade, não dá para afirmar, mas que ele não estava falando lé com cré. Que ele estava totalmente errado no argumento. Gente, as pessoas estão ficando preocupadas. E esse vídeo, veja aí, ó, é de 26 de setembro de 2024. Os brasileiros têm o direito de saber. E se for o caso, o ministro tem que se afastar para tratamento, se houver algum problema que possa prejudicar o seu raciocínio crítico, o seu julgamento, o seu juízo. É uma questão de intenso interesse público. E vou fechar esse vídeo com uma pérola surpresa de sabedoria para vocês. Compaixão e justiça devem caminhar juntas. Quando eu falo dos ministros do STF, quando eu falo do Lula, eu quero justiça, eu quero que sejam responsabilizados pelos seus crimes, sejam punidos com justiça de forma adequada. Agora, ao mesmo tempo, e o que eu vou falar aqui pode soar para você um pouco surpreendente na cultura atual, eu não desejo o mal das pessoas. Mesmo das pessoas que são nossas adversárias, mesmo das pessoas que nos perseguem, pelo contrário. Como cristão, eu luto por justiça, mas ao mesmo tempo eu desejo o bem de todos. Ao mesmo tempo, eu desejo justiça e amor e compaixão. Por isso, a pérola do dia é do meu mestre que me guia não só nessa visão, mas na vida. É de Jesus, que disse, como ficou registrado lá no livro de Mateus, capítulo 5. Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Que nós possamos, mesmo contra muitas vezes o nosso instinto, nossa vontade e nossa inclinação natural, que nós possamos dobrar a nossa vontade e moldar o nosso pensamento e coração ao caráter de Jesus. Agora me conta aí nos comentários o que você acha que está havendo com Toffoli. Um grande abraço.